Bom dia a todos. A mensagem de abertura acho que está muito alto, me levou a um processo de reflexão, né? Por que sofremos? Por que sofremos? Todos os nossos sofrimentos, eles são decorrentes do nosso afastamento das leis de Deus. Então, o sofrimento é em decorrência a isso. Portanto, perfeitamente evitável por nós. Por isso que se diz, aqui na nossa dimensão, há dois mecanismos para o processo da evolução. Um é a dor e a outra é o amor. Eu acredito que é hora da gente tomar uma decisão séria, profunda, de inaugurarmos a nova era, a era do amor, e optarmos por fazermos a nossa evolução pelo amor. A própria humanidade, ela nos traz esse convite constante de transformação, porque estamos vivendo períodos de conflitos dos mais diversos, principalmente conflitos ideológicos, a gente ainda falava isso aqui um pouco antes na aula. E para a gente poder superar as misérias do mundo, as desigualdades, as injustiças, a violência, só há uma forma de fazer essa superação. É aceitarmos, a vivermos o amor. O amor incondicional. Não o nosso amor que é cheio de condições, mas tentarmos viver dentro de uma sociedade amando incondicionalmente uns aos outros. Então, que essa possa ser a nossa proposta. Aí sim, a dor, ela vai começar a cada vez menos fazer parte da nossa vida e teremos sabedoria para convertê-la em experiência quando for necessário ainda vivenciar. O assunto dessa manhã é Hermes Trismegisto, que vocês vão falar de onde ela tirou isso. E aí a gente vai conversar, tá bom? Para alguns, talvez, a filosofia dele, do Hermes, é muito conhecida, mas para outros, nem tanto. Para iniciar a nossa conversa dessa manhã, eu vou recorrer um pouco à mitologia, a um personagem chamado Procustos. Não sei se vocês conhecem o Procusto. Pois é, o Procusto, ele era um bandido que vivia numa serra lá em Eleusis. E na casa dele, né, que a casa dele era como se fosse uma hospedaria, ele ofertava a todos que passavam por ali, ele ofertava a casa dele para passar a noite. Mas o Procusto, ele tinha na casa dele uma cama em que ele ofertava as pessoas que passavam ali para dormir. A Márcia já conhece, que eu já contei essa história uma vez, né, Márcia? Da mitologia. E a cama tinha a medida do Procusto. Então, se o viajante que ele oferecia a hospedagem fosse maior do que essa cama, ele cortava as pernas para a pessoa caber na cama. Se o viajante fosse menor do que a cama, ele esticava a perna da pessoa até a pessoa caber na cama exatamente, né? Fazer caber exatamente ali na cama. Então, a história de Procusto, né? Ela vai falar daquelas verdades nossas que a gente está querendo sempre ajustar para que o outro caiba dentro das nossas verdades, né? A gente está sempre, na verdade, a gente está sempre ajustando as verdades aos nossos interesses pessoais e tentando convencer as pessoas sobre a importância de aceitar e vivenciar as nossas verdades, porque era exatamente isso que o Procusto fazia, né? Ele tentava fazer com que as pessoas coubessem dentro da realidade dele, da cama dele, das verdades dele, da ideologia dele, dos pontos de vista dele. Mitologicamente, é isso que acontece. É essa imposição de um padrão que a gente vê dentro de uma sociedade, que essa imposição de padrão, ela respinga em vários setores, em várias vertentes da sociedade. Na economia, na política, na educação, na história, na ciência, na medicina, na administração, na religião. Como um todo, a gente vai encontrar pessoas
que querem que a gente caiba dentro dos padrões das verdades deles, que aceitem aquilo ali como verdade. Então, a única forma da gente sair dessa pandemia ou dessa epidemia chamada síndrome de Procusto, né, é a gente começar a refletir sobre aquilo que está sendo jogado dentro de uma sociedade. E parar para pensar se aquilo que está sendo proclamado como uma verdade social, ela está de conformidade, por exemplo, e no nosso caso em particular, com os ensinamentos do nosso modelo e guia, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Será que isso que se propaga dentro de uma sociedade está dentro dos ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo? Se Jesus faria daquela maneira, se faria daquela forma. Então, a gente está sendo convocado a fazer um processo de reflexão. Allan Kardec, no livro A Gênese, quando ele vai falar sobre essa nossa transição planetária que nós estamos vivendo, ele falou que não seriam os cataclismas geológicos, né, os piores momentos, ou as coisas mais significativas de que passamos, até porque terremotos, né, que são esses tipos de cataclismos, terremotos, maremotos, tsunamis, etc. Isso a gente sempre teve na história da Terra. Faz parte da transformação da matéria. Mas que os piores momentos que nós viveríamos nessa transição planetária seriam os conflitos ideológicos, que é o que nós estamos vivendo hoje. E que se a gente não parar para refletir, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo vai ficar abandonado numa gaveta como uma linda frase filosófica, bonita, moralizadora, mas que é só um enfeite, vai virar um adorno na nossa vida. Então é preciso que a gente hoje faça uma escolha urgente e uma escolha consciente sobre aquilo que nós decidimos na nossa vida, que era colocar a doutrina dos espíritos como a religião que vai nortear todo o nosso processo de evolução espiritual. Se é isso que nós verdadeiramente escolhemos, a moral do Cristo é que permeia toda essa escolha, nós temos que viver os ensinamentos deixados pelo modelo e guia que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso a gente vai ter que abrir mão das nossas verdades, das nossas opiniões próprias, de tentar, né, colocar as verdades divinas, adaptar as coisas às nossas verdades, aos nossos desejos, aos nossos interesses pessoais. E abandonar os nossos desejos, as nossas verdades, os nossos interesses pessoais e começar a viver de forma integral ou da melhor maneira que dermos conta às leis de Deus. Por isso que no Evangelho, segundo o Espiritismo, se fala lá, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. A escolha é urgente que precisa ser feita. É preciso a gente fazer esse trabalho interno com muita urgência. Enfim, e aí a gente vai estar superando todas as intolerâncias, todas as formas de injustiças e de violência social que nós estamos vendo hoje, por causa desses fatores ideológicos que são tão contraditórios entre si e que geram a famosa polarização que nós estamos vivendo. Não existe duas forças no universo, o bem e o mal. A doutrina dos Espíritos explica isso. Na sua primeira obra, o Livro dos Espíritos, e depois numa obra complementar, chamada Gênese, quando vai trabalhar sobre a questão do bem e do mal. Não existe. Porque lá é definido que o mal é a ausência do bem. É quando o bem ainda está ausente em nós, por dois fatores, principalmente. Pela ignorância e a omissão. Na ignorância, eu ainda não tenho a consciência dilatada de compreensão. E na omissão, eu sei muito bem qual é a verdade, mas por interesses pessoais, por desejos que me subjugam, eu opto pelas minhas verdades, que são meias verdades, em detrimento às verdades divinas, às leis de Deus. Então, só há essas duas
posições na nossa vida. E o convite dessa manhã é um convite para nós tentarmos vivenciar de verdade aquilo que nós estamos nos propondo. É difícil? É. Ora nós vamos acertar, ora nós vamos errar, e assim vai ser. Assim é para vocês, assim é para mim, assim é para qualquer um de nós. Mas é tentar viver. Então, por isso que eu comecei com o mito de Procusto, para que a gente pudesse pensar e não adaptar as verdades de Deus às nossas meias-verdades. Por que falar de Hermes Trismegisto, que foi um homem que nasceu no Egito e que deixou uma filosofia muito interessante para nós. Num livro intitulado Emmanuel, por Emmanuel, né? Abandonadas as obras de Emmanuel, né? Comprem essa obra. Tem lá num capítulo intitulado Os Missionários do Cristo. Quem são os missionários do Cristo? Importante a gente parar para pensar. Nosso Senhor Jesus Cristo é o governador do planeta Terra? É. Ele está por dentro de tudo que acontece aqui? Ou de vez em quando alguém tem que informar ele que ele fica esquecido, apartado das questões da Terra? Não, não tem. Ele sabe daqui 24 horas. Chico Xavier disse que Emmanuel diz que Jesus nos conhece pelo nome. Então sabe todo o nosso currículo de vida. Se ele é o governador da Terra, ele teve que enviar em diversos momentos, em diversas culturas, missionários, vocês concordam? Porque ele não podia ter preferência evolutiva por um povo e deixar o outro. Então ele prefere o povo judeu e o resto da humanidade que se vire. É assim? Não, não é. Então a gente vai ter a notícia nesse livro, como também no livro A Caminho da Luz, também, que nosso Senhor Jesus Cristo enviou diversos missionários a diversos povos, ou seja, em diversas culturas filosóficas, religiosas. Que, aliás, que foi aí que surgiu as culturas filosóficas e religiosas, né? Esses missionários tinham essa finalidade. E aí eu vou ler qual era a finalidade. De trazer ao mundo a ideia de Deus e das suas leis morais. Ele não podia escolher um povo para fazer isso. Isso ia beneficiar e agraciar um povo e largar os outros para lá. Então começa assim Emmanuel no livro Emmanuel por Emmanuel. Forri, filósofo chinês, né? Forri, os compiladores dos Vedas, está falando do hinduísmo. Confúcio, chinês de novo. Hermes, o Trismegisto. Pitágoras, Gautama, o Buda. Os seguidores do mestre da antiguidade. Todos foram mensageiros de sabedoria que, encarnado em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Todos foram os mensageiros daquele que era o verbo do princípio, emissário da sua doutrina de amor. Então, Jesus enviou diversos mensageiros. E nessa manhã a gente escolheu o Hermes, o Trismegisto, para a gente conversar um pouquinho sobre a filosofia dele e saber se traz algum ponto de contato com os ensinamentos de Jesus, da doutrina dos espíritos. Não é que a gente está tentando colocar o Hermes naquela cama do Procrusto, né? Tipo assim, se não couber, a gente corta. E se ficar, né? Se ficar pequeno demais, a gente estica. A gente não vai fazer isso aqui essa manhã. Mas a gente vai mostrar pontos de contato, né? Pontos que podem ser até aprofundados, porque essa manhã a gente vai dar uma pincelada. Então, não dá para muita coisa, tá? Vocês vão encontrar alguns estudiosos deles dizendo que não sabem ao certo se o Hermes existiu ou se não existiu. Mas eu vou partir da premissa que sim, pela unidade de pensamento, pela coerência, porque se ele fosse a junção de vários pensadores, haveria de ter entre eles divergências em algum ponto. Então, por essa lógica, eu diria isso. E por uma outra questão muito forte,
Se o Emmanuel o cita, é porque ele existiu. Então, eu vou ficar um pouco do lado da ciência, mostrando a incoerência, né, de que se fossem vários, não traria essa unidade de pensamento, haveria uma divergência, não haveria um raciocínio lógico até o fim. E o outro, as tradições espirituais. Emmanuel fala sobre a existência dele. Então, eu vou ficar com ele. Alguns pesquisadores acreditam que o Hermes viveu na mesma época que Moisés. Eu não usei o projetor que eu não quis, mas existe uma obra de arte, né, na Itália, que mostra a figura de Hermes com Moisés. Interessante, né? Mostra lá. A gente não sabe se realmente houve um ponto de contato ou não, mas vamos lá, vamos seguir, né? O que significa Hermes Trismegisto? Hermes significa fechado, secreto. Trismegisto significa aquele que é 3 vezes iniciado, 3 vezes sábio. Olha que interessante. Então não era um missionário qualquer. Era alguém que tinha um peso muito grande. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que no passado existia a religião para o povo e a religião para os iniciados. Era secreto. Por quê? Porque o povo não tinha a capacidade de tudo absorver, de tudo saber. Era assim a religião. Então vamos lá. Dentre as obras do Hermes, nós vamos encontrar uns 7 princípios filosóficos deles, ou herméticos, que vocês já devem ter ouvido nas aulas da professora Lucilena Galvão. Claro que a gente não pretende seguir exatamente o fio de raciocínio dela, tá? Mas vocês vão encontrar lá. Eu vou ler essas 7 leis, depois a gente vai fazer alguns links no que der tempo essa manhã. No que não der, eu não tenho como falar dessas 7 leis e fazer ponto e fazer link das 7 leis. Se caso for do interesse de vocês, vocês deixam lá no canal do YouTube do Oswaldo Cruz, que eu faço a segunda parte. Mas é impossível falar das 7 leis em 1 hora ou em 50 minutos. Ainda mais que eu vou buscar ponto de contato. Eu não vou falar só sobre as leis. Eu vou buscar ponto de contato entre o Espiritismo, entre os ensinamentos de Jesus. Eu vou buscar um ponto de contato. Então, é impossível falar isso em 50 minutos. Eu não tenho nem pretensões disso. Tá bom? Primeira lei do Hermes, ou primeira lei hermética. Lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Bem lógico, né? Agora vamos lá. Lei da vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Nossa matéria é formada por átomos. Os átomos estão em movimento o tempo todo. Eu posso estar aqui parada, mas eu não estou parada. A matéria do meu corpo vibra, eu espiritualmente vibro. Pensamento é matéria, pensamento vibra. Lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias de verdade. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Olha, os paradoxos podem ser reconciliáveis. Esse aqui é muito interessante. Eu gostaria de um dia fazer uma palestra só sobre isso. Mas eu tenho que ver se há um interesse das pessoas. De falar dessa dualidade, da gente sair disso. Joana de Ângeles fala muito isso nas suas obras, né? De sair da mente egóica, sair da ilusão dos opostos. Outra lei dele, a 5ª, lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Lembra da maré? Maré tem fluxo e tem refluxo, né? Ela vai e vem. Tudo tem um ritmo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculinos e femininos. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. Lei de causa e efeito. Essa aí, pelo menos, a gente... né? Toda causa tem um efeito. Todo efeito tem uma causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. A gente pode escapar à lei de causa e efeito?
Nem que se quisesse muito, não escaparia. Porque é a lei que regula os nossos comportamentos. Ela regula o nosso pensamento, né? As nossas palavras e as nossas obras. Não tem como. Mesmo que eu não fale nada, eu não obre nada, mas eu já pensei, está regido. Sério isso, né? E essas leis, como ela começa no princípio do mentalismo, elas estão todas entrelaçadas entre si, elas não estão jogadas, essas leis. Uma coisa vive em função da outra coisa. Então, vamos ver? Tentar conversar um pouquinho sobre isso. Bem pouco, né? Vamos lá. Lei do mentalismo. Segundo Hermes, tudo é mente. O universo é mental. O universo é mental? Será que ele é criado pela mente? Eu faço essa pergunta a vocês. Tudo que existe é criado pela mente? Diz lá, isso significa que tudo que existe é uma criação mental e que a mente é a fonte de todas as coisas. Portanto, implica que a mente humana, sendo uma extensão dessa mente universal, tem o poder de influenciar a realidade. Nós temos o poder de influenciar a realidade? Botar vocês para pensar essa manhã. Não pensem vocês que eu vou dar tudo de bandeja. Está na hora de sacudirmos as nossas mentes, né? Hein? Determinar só a nossa realidade. Mas vamos lá. Nós sabemos, tanto pelas obras básicas, como a complementar, por exemplo, de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulo 1, que, pelo que a doutrina nos coloca, nós temos uma matéria-prima que formou todo o universo. Vocês sabem qual é essa matéria-prima que formou todo o universo? Fluido cósmico universal. Neles nós nos encontramos, nós nos movemos, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele deu origem a toda a matéria que nós conhecemos, que é aquela da tabela periódica, que nós temos lá na química, mas também a toda a matéria que nós não temos na tabela periódica. Ué? Que não conhece. Então, o fluido cósmico universal fez tudo que é essa matéria que eu posso tocar, está aqui, que é feito o meu corpo também, que é feito todas essas coisas, que é feito o universo, que é feita a Terra, que está lá na nossa tabela periódica. Mas ele também, segundo a doutrina dos espíritos, vai formar uma matéria mais sutil, mais rarefeita, que são a matéria do mundo espiritual. Que é a matéria que vai formar um exemplo clássico que a gente sempre dá, o nosso lar. Todo mundo já ouviu falar do nosso lar. Se não leu o livro, que é uma pena, viu o filme. Eu preferia que vocês lessem o livro, porque o filme é só baseado e tem muitas coisas que não condiz com o livro. É bom saber isso. Mas forma também a matéria do nosso corpo espiritual. Nós sabemos que nós temos um corpo espiritual. Como é que é o nome desse corpo espiritual? Perispírito. Mas o perispírito está na tabela periódica? Não, não é aquela matéria. Como a matéria que é formada colônia espiritual nosso lar não se encontra na nossa tabela periódica. Não se encontra. Foi? Agora a gente quer saber se tudo é mental, não é isso? No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos apresenta 2 tipos de co-criadores. 2 tipos, de co-criadores, ou seja, 2 tipos de hierarquia espiritual que vai manipular esse fluido cósmico universal e vai dar a ele formas. Ok? Tá? Tá muito difícil? Aí vamos parar para pensar, vamos lá. Não dormem não, tá? Por exemplo, esse corpo aqui fui eu que formei? Não? Quem formou? Então ele foi me dado por um acaso? Não? Não, né? Não. Quem formou meu perispírito? Fui eu? Ele tem todas as falhas e as coisas boas que eu projeto nele? Tem.
E é o perispírito que é a forma, um molde para formar o corpo físico, não é? Então, esse corpo físico é produto meu. Esse corpo físico é produto meu. Se ele vem com defeito, eu tenho que reclamar com Deus ou comigo? Eu tenho que ir no meu saque, né? Serviço de assistência ao consumidor. Estou ligando para mim. Enir, é você, estou falando comigo. Você veio com rinite. Oi, Enir. Aí eu tenho que reclamar comigo. Vamos dar um jeito nisso. Corrija esse negócio enquanto há tempo, enquanto está vivo aqui. Não é assim? Sou eu reclamando comigo mesmo sobre o produto danificado produzido por mim mesmo. É assim? É isso que ensina a doutrina dos espíritos. A esses, como nós, André Luiz chama co-criador em plano menor. Triste, né? Co-criador em plano menor. Vamos chegar no maior. Então, são aqueles que formam seu próprio perispírito, seu próprio corpo. Mas esses também, vou dar uma notícia ruim para vocês. Estão preparados? Flávio, se prepare. Segura na Ana Lúcia. Ana Lúcia, dá a mão a ele. Ana, segura aí. Não sei se vocês sabem, mas nós formamos os umbrais também. Sabiam disso? Misericórdia, que notícia ruim de manhã cedo. Porque os umbrais são estados de consciência ainda que precisam ser despertos. Consciências culpadas por terem se afastados das leis de Deus. Então, são cheios de consciência de culpa. São cheios de espíritos com consciência de culpa que moram ali. Isso aí. Esses são os co-criadores em plano menor. Notícia ruim de manhã cedo. Mas tem a notícia boa. Se nós criamos os umbrais, nós podemos fazer o que com eles? Acabar com o umbral, transformar ele num lugar maravilhoso, numa colônia espiritual maravilhosa. Podemos? Podemos. Notícia boa. Mas depende do quê? De nós, da nossa evolução na horizontal ou da nossa evolução na vertical? Na vertical. Que a evolução é a educação dos sentimentos, é a evolução moral da criatura. Quanto mais moralizada ela for, melhor co-criadora ela será. Não sei se vocês sabem, mas o fluido cósmico universal, Allan Kardec nos informa isso no livro A Gênese, ele em sua natureza é neutro. Ou seja, quem dá características positivas ou negativas para esse fluido somos nós. Por isso que a gente cria os umbrais. Se a gente se moralizar, a gente vai fazer belas construções, não vai? Que bom saber isso. Mas agora vamos saber quem são os co-criadores em plano maior? Vamos? Vamos lá. Posso ler? Vocês vão aguentar? Ou quer que eu conte só? Vou contar só, para vocês não ficarem muito assim. Os co-criadores em plano maior, por exemplo, um deles que nós conhecemos é nosso Senhor Jesus Cristo, em que vai manipular essa matéria primordial do universo, formando as nebulosas, as galáxias, os planetas. Olha que coisa maravilhosa. Eles fazem isso. Eles fazem isso. Então, nós também temos esse potencial dentro de nós de fazermos obras bem melhores, não temos? Temos. Então, essa primeira lei de Hermes Trismegisto, né? Difícil falar isso, tantos S's, né? Ele tem um ponto de contato um pouco com a nossa filosofia? Tem? Tudo está na nossa mente, né? E muito com Jesus também, que tem uma passagem lá em João que fala assim, no princípio era o verbo, mostrando que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mostrando que toda a criação começa onde? Na mente. Para depois partir para o verbo e depois partir para a materialização. É assim na nossa vida. Tudo começa aqui, a gente projeta, faz um projeto, não é? A gente verbaliza, depois a gente concretiza, não é assim? É assim? Então tá fazendo ponto de contato as verdades? Vamos fazendo ponto de contato. Vamos ver se tem mais algum ponto de contato? Vou pular aqui um pouquinho. Vamos trazer a lei do Trismegisto para a nossa vida. Se tudo parte da nossa mente,
o nosso universo, como a gente viu, é criado pelos co-criadores em plano maior e menor. Somos nós, os menorzinhos, né? Mas tudo na nossa vida nasce na nossa mente. Se o que pensamos, o que falamos, o que obramos está de conformidade com as leis de Deus, o produto final é positivo ou negativo? Positivo, né? Então, isso serve para a minha vida pessoal, para o meu dia a dia? Serve. Para eu começar a vigiar o quê? Os meus pensamentos. O que eu estou pensando durante o dia? Positivo ou negativo? De conformidade com as leis de Deus ou afastado das leis de Deus? Para quê? Para que eu possa construir para mim, estou falando agora só de mim, só do indivíduo em si. Construir para mim futuros melhores, melhor, mais positivo. Não ter tantas dores permeando a minha existência, as minhas próximas existências, não é assim? E outra, para que o meu pensamento também não se some ao pensamento dos espíritos trevosos, ajudando a manter vivos os umbrais. Já pararam para pensar? Eu tinha uma aluna que falava assim, do ES. Cada vez que eu penso negativo, eu boto um tijolinho lá no umbral, né, Eni? Eu falei assim, está construindo os umbrais. Ou mantendo eles firmes e existentes. Quando eu vibro mal, eu ajudo a manter e a perpetuar as guerras que são feitas em todos os pontos desse planeta? Se vocês têm dúvida, eu digo para vocês, sim. Porque os pensamentos fazem ressonância. Eles nos colocam em determinados níveis vibratoriais. A gente acabou de ver isso. Então, eu posso fomentar o mal, alimentá-lo e perpetuá-lo através do meu comportamento. Por isso a importância da gente orar e vigiar. Orar pedindo ajuda para a gente ter coragem de ver os nossos defeitos e não os dos vizinhos, porque o dos outros a gente vê com facilidade, mas olhar os nossos. Ter coragem de assumi-los, porque ninguém pode mudar aquilo que não assume, que não vê, que não vê dentro de si e que não assume como seu. E ter coragem para transformá-lo em algo melhor. Então, a gente vê pontos de ressonância, e tem que ver pontos de ressonância entre os mensageiros de Jesus e seus ensinamentos. Por quê? Porque eles eram mensageiros de Jesus. Levava a ideia de Deus e da moral, das leis de Deus para a humanidade. Então, esses mensageiros, é claro que eles têm que estar de conformidade com as leis. O que não tiver é humano, como é assim em todas as religiões. Aquilo que não está de conformidade com a lei de Deus é o quê? É a mão do humano mexendo ali. Que é isso que a gente precisa hoje. Ter uma sinceridade, uma transparência para vencer. E ver. Foi a primeira lei? Que é a lei do mentalismo? Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. E somos também os responsáveis pelo nosso destino de ficar aqui na Terra na transição ou não. Porque se eu não corresponder a uma mudança moralizadora, se eu não fizer com que a moral seja desenvolvida dentro de mim, eu vou poder ficar no mundo de regeneração? Não vou, gente. Eu não vou. Por isso que o Emmanuel teve tanto cuidado de trazer essa história, falar dos capelinos, para que isso fosse um alerta na nossa vida. É hora urgente de amadurecermos. Outro princípio, lei de correspondência. O que está em cima é igual ao que está embaixo, né? Reflete. O que está dentro é como o que está fora. Estabelece, portanto, diz a lei, que há uma correspondência entre os planos de existência e que o micro-humano é governado pela mesma regra que o macrocosmo universal. Será que é assim? E aí a gente vai buscar lá no Livro dos Espíritos, quando vai falar sobre a relação do mundo espiritual com o mundo material. O que está na dimensão espiritual se relaciona com a dimensão material? De forma positiva ou de forma
que a gente acabou de ver. Está vendo como as leis estão entrelaçadas? Porque os umbrais, principalmente o umbral grosso e as trevas, se relacionam muito mais com a nossa dimensão material do que as regiões que estão acima dessas dimensões conscienciais. É ou não é? Vocês sabem que ao redor da Terra tem várias dimensões conscienciais, não sabem? A primeira são as trevas. Quem já leu o livro Libertação? Já estudou também, tem algumas pessoas aqui que já estudaram também comigo. O livro Libertação, ele vai retratar as trevas, que é a dimensão mais próxima da Terra. Depois nós temos o umbral grosso. Quem leu Obreiros da Vida Eterna? Ótimo. Esse livro vai tratar o umbral grosso. Depois nós temos o umbral médio. Quem leu Os Mensageiros? Os Mensageiros retratam esse umbral. E o umbral fino, que é retratado no livro Nosso Lar, onde fica a colônia espiritual Nosso Lar. Cada obra de André Luiz vai retratar uma dessas dimensões para os nossos entendimentos. Há uma correspondência entre as dimensões? Então, o que está lá está cá. Não é isso? Faz uma correspondência com o que está em cima, com o que está embaixo. A lei serve também, essa lei de correspondência, para unir o que é grande ao que é pequeno. Não é assim? Ao que é grande ao que é pequeno. Não é? Nós somos o pequeno em relação ao grande. Nós somos o pequeno, nós somos o microscópio em relação ao grande. Qual seria o nosso macroscópio em relação? Eu sou um indivíduo, o meu macro seria a humanidade, não é assim? Eu interfiro na humanidade? Sim ou não? Sim. Está vendo como as leis, elas são todas interligadas. Eu interfiro. O micro interfere no macro. O meu comportamento reflete na sociedade? Influencia uma sociedade? Não determina. A Jaqueline colocou ali, é verdade. Um comportamento errado meu, ainda que público, pode ou não influenciar a todos, não é verdade? Pode ou não. Por exemplo, se eu chego ali fora e eu começo a espancar as pessoas, só vão espancar as pessoas aqueles que estão no mesmo nível de violência que eu me encontro, não é? Outros vão passar e vão falar assim, peraí, não faz isso não, para pensar, não sei o quê. Não é? Vai tentar o quê? Quebrar aquele circuito negativo de pensamentos, não é? Mas se outros estão na mesma sintonia, eu vou estimular o pior das outras pessoas? Eu vou estimular o pior das outras pessoas. Por isso que essa lei fala da nossa busca por um processo moralizador. Lembra que eu comecei o meu discurso aqui no início falando, né, que se nós estamos hoje vivendo dentro de um mundo, de uma dimensão polarizada, violenta, corrupta, injusta, esse é um panorama que nós podemos começar a quebrar esses padrões. Não propagar esses padrões para frente. Através do quê? De uma postura diferenciada. Há poucos dias eu fiz uma palestra sobre Gandhi, mostrando, e é claro, focando vários pontos, né? Mas enfim, Gandhi liberta a Índia pelo poder da não violência, mostrando a todos nós que há uma possibilidade de mudança social sem violências, sem corrupção, sem injustiça. Ele trouxe isso, ele materializou essa ideia que já era a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo, a não violência. Ele materializa isso de uma forma política, libertando um povo da subjugação de ser colônia da Inglaterra, né? Mostrando que é possível mudar padrões sociais, mudar até a forma política de um governo social através da não violência. Por que nós insistimos ainda
em sermos pro custo, em tentarmos, né, fazer com que a verdade maior se adapte às nossas meias-verdades. Por que ainda insistimos com as intolerâncias e com as polarizações? Se nós podemos viver uma nova era, uma era mais pacífica, uma era de respeito, de misericórdia, de conciliação. Porque depende da gente dar esse passo. Depende de nós, como unidades, darmos esse passo. Mas nós acreditamos que nós podemos mudar o mundo? Dizem que havia, eu já contei essa história aqui, para quem já conhece, peço desculpas, mas eu vou repetir, porque alguns talvez não. Vocês conhecem a história do beija-flor e o incêndio na floresta, todos? Não, alguns não. Então, os que conhecem, tenham paciência. Vou contar. Diz que a floresta estava pegando fogo e um beija-flor ia lá na margem dos rios, molhava suas asinhas, vinha em cima do incêndio, sacudia as asinhas e caía aquelas gotículas. De longe, tinha uma águia observando a atitude do beija-flor e falou assim, não é possível. E aí chegou perto dele e falou assim, meu filho, você não acha isso uma incoerência? Você acha que você vai apagar com essas gotículas de água o incêndio dessa floresta? Ele falou assim, claro que eu sei que não, mas eu estou fazendo a minha parte. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Não? Será que nós estamos conseguindo quebrar o círculo o circuito fechado, ou o ciclo do preconceito social, das diferenças ideológicas, das injustiças, nos mais diversos patamares da sociedade? Será que nós estamos sabendo nos posicionar de forma branda e pacífica para quebrar isso? Sem medo do que vão pensar a nosso respeito? Porque a gente tem tanto medo de que a nossa reputação seja manchada, mas a gente não tem, muitas vezes, nenhuma preocupação de que a nossa consciência possa ser manchada. Não sei se eu me fiz entender. Porque a reputação é o que dizem da gente. E a consciência? É o que nós falamos para nós mesmos perante aquilo que sabemos. Se eu sei que é algo errado, como é que eu faço de conta que eu não estou entendendo? Então é preciso que dentro de uma sociedade, a gente possa, como micro, influenciar positivamente no macro. Porque podemos, existe essa inter-relação. Podemos mudar todo o panorama disso. Por isso que Jesus, olha o princípio da correspondência, entre o céu e a terra, entre os planos maiores e os menores. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Podemos trazer essa correspondência de fato real e materializá-la aqui na terra? Jesus o disse no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita lá no reino dos céus. Então, nós podemos mudar essa realidade. Porque nós estamos usando essa lei para mostrar que ela existe e como nós podemos mudar, através dela, a nossa realidade pessoal e a nossa realidade, o quê? Social. Podemos, então, mudar uma realidade social através dela. Vamos lá, eu vou dar mais uma corridinha aqui, pelo menos mais uma. Lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Eu acabei de falar. O nosso corpo é feito de matéria, de átomos, que está em constante movimento, porque tem os prótons e os nêutrons no centro, que também tem os seus movimentos, e tem os elétrons que giram ao redor. Por mais que a gente ache que as coisas no universo estão paradas, nem essa parede não está parada, porque ela é formada de átomos, que está em movimento. Olha que interessante, parece tão sólida e imóvel, não é? Mas está em constante movimento. De acordo com essa lei, diferentes níveis de existência vibram em diferentes frequências. Sendo assim, as coisas que parecem sólidas e estáveis na realidade física são, na verdade, compostas de partículas em movimento constante. Nesta mesma linha de pensamentos e emoções também possuem suas próprias frequências vibratórias. Se a lei hermética fala, né, de um princípio universal que vai influenciar tanto a física quanto a metafísica, o espiritismo vai falar da parte moral de tudo isso que permeia tanto as leis da física
quanto às leis próprias espirituais. As leis morais são aquelas que permeiam todo o universo. Kardec, quando ele falou das leis de Deus, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele faz uma divisão das leis de Deus, na terceira parte do Livro dos Espíritos, dizendo que uma parte das leis de Deus são leis materiais. Essa que nós conhecemos, a física, a química, a matemática. E uma parte dela eram as leis morais da vida, não era? Está lá dizendo? E que as leis morais eram muito importantes, porque elas tinham por objetivo estabelecer a relação do homem com ele mesmo, do homem com o próximo e do homem com Deus. De fazer essa relação acontecer. De fazer essa união entre todas essas dimensões, sem sombra de dúvida. Estabelecer a mais perfeita concordância em todos os tipos dimensionais, do homem com ele mesmo, do homem com o próximo, da relação dele em sociedade, tanto na sociedade da dimensão material, como da sociedade da dimensão espiritual. Porque em nosso lar existe a dimensão social? Silêncio. Existe, ué. Né? Existe alguma comunidade. Tanto eles têm uma forma de administração, são administrados por 72 ministros. Não é assim? Eles têm uma forma administrativa lá. E estabelecer a relação do homem com Deus. Nós buscamos a doutrina dos espíritos para justamente, nós escolhemos ela, né? Mas existem outras religiões, para fazer o religare. O que é o religare? Fazer a nossa comunhão com Deus. Porque Deus já está ligado entre nós. Mas quem não está ligado a Deus 24 horas? Nós. Então existe esta relação de planos espirituais que nós já estabelecemos. As diversas dimensões ou as diversas casas do Pai, que foi retratado no Evangelho de João, há muitas moradas na casa de meu Pai, não só física, mas também espirituais, quanto essas que nós temos notícias nas obras complementares de André Luiz. Esta relação precisa ser estabelecida de conformidade com as leis do Pai. Para quê? Para que nós não venhamos a sentir a negatividade dessa relação. Porque se essa relação não for permeada moralmente, as consequências dela negativas na atual existência e nas existências futuras que teremos serão grandes. Mundo de regeneração. Só vou abrir uma parte aqui. Esse princípio da lei de vibração, né, que fala que a gente se conecta pelas vibrações. Nós estamos todos conectados vibratoriamente. Lembra que eu falei para vocês? Quem vibra mais violência está mais conectado com as trevas, com o umbral grosso. Quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai fazendo sintonia mais fina. Não é assim? Mundo de regeneração. É um mundo em que o mal já não predomina mais. Está lá na obra de Kardec, Evangelho, terceira parte, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O mal não predomina mais. Começa a predominar em nós, começa a construção, a sedimentação do bem dentro de nós. Não é assim? Então a gente sabe a importância do moralizar. Mas, em relação a consequências, vamos lá. Hoje, o que nós estamos fazendo com o nosso planeta? Destruindo ou conservando? Como vai estar materialmente esse planeta daqui no futuro? Com sequelas graves. A ciência já cansou de avisar, mas os interesses políticos, econômicos e sociais da minoria prevalecem ainda sobre a maioria. Infelizmente, estamos destruindo. Ao chegarmos no mundo de regeneração, eu acho que muita gente acha que vai ser assim. Vou pegar aquela minha rede, né? Estava guardada. Vou pendurar lá na praia, num coqueiro e outro, presa direitinho, e vou tomar a minha água de coco e vou tomar um sol delicioso e banhar-me nesse mar de águas mornas, gostosas, relaxantes.
Mas como vai estar esse mar? Sujo, poluído, cheio de plástico. E a temperatura vai estar morna ou escaldante? Então não será um mundo em que ficaremos tomando água de coco e nada. Será um mundo em que teremos a obrigação de reconstrução? Regenerar. A palavra que a gente não queria ouvir. Regenerar aquilo que nós destruímos. Por isso é bom que a gente evite grandes sequelas nessa futura regeneração, se me faço entender. Vamos começar agora a amenizar a prestação, a nossa reconstrução, a nossa regeneração individual e a nossa regeneração, o quê? Coletiva. Porque nada escapa à lei de Deus. Não por um sentido de vingança, mas por um sentido de justiça. Aquilo que fizemos, somos responsáveis? Teremos atenuantes de conformidade com a nossa ignorância, sem sombra de dúvida, não é? Como também guardaremos atenuantes pelo muito que estamos lutando por um mundo melhor, concorda? Então é a lei e o princípio da correspondência. E que vou parar por aqui, porque não vai dar tempo da outra. A outra é um pouco mais extensa, tá? Então, eu paro essa manhã aqui, falei um pouquinho só sobre esse filósofo egípcio, né? Que deixou para nós uma série de sabedorias. É claro que essas leis podem ser exploradas em outros âmbitos. Nós aqui, não com pretensão, apenas procuramos encontrar alguns pontos de contato, algumas reflexões com os nossos próprios conhecimentos, para podermos utilizar essas leis a nosso favor. A nosso favor. Amenizando as consequências kármicas em relação a gente, ao próximo, em relação à humanidade. Porque guardamos karmas em relação a gente, à família e à humanidade. Porque temos karmas coletivos. Então é para a gente pensar que esse mundo pode ter uma cara diferente. Nós podemos projetar uma vida melhor para nós e ajudarmos a construir uma vida melhor em sociedade. O princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração. Aquilo que plantamos, semeamos, colhemos. São leis que estão todas interconectadas, não são separadas. Apenas nos mostram ângulos um pouquinho mais abrangentes para a gente poder compreender melhor e melhor se modificar. É claro que a grandeza que modificará, que dará uma cor positiva a essas leis, que regem tanto a matéria quanto a vida espiritual nossa, a grandeza que vai mudar isso é o princípio moralizador que desenvolvermos dentro de nós, através dos ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus dizia, o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, do tesouro do seu coração, e o mal tira coisas mal e perversas do tesouro do seu coração. É o princípio da correspondência, quando Jesus disse isso. Que possamos ter um coração mais limpo, mais amoroso, mais misericordioso, para que este mundo ganhe o tom e a tonalidade que nós estamos buscando, que é uma tonalidade mais clara e um tom mais positivo na nossa vida. Tudo aqui é da nossa responsabilidade. A doutrina dos espíritos entregou nas nossas mãos a responsabilidade pela nossa evolução e a responsabilidade por transformar um mundo melhor. E aí hoje a gente consegue compreender que o mundo de regeneração se fará pelos seus habitantes, por isso que Kardec falava isso. O mundo sobe na hierarquia dos mundos, ele evolui, ele passa para uma outra categoria em decorrência aos seus habitantes. Essa responsabilidade é coletiva. Essa responsabilidade é individual, ela começa no indivíduo para se transformar numa coletividade. Essa responsabilidade é nossa, de cada um. Não tem como postergar isso, não tem como enrolar, não tem como fazer de conta que não está entendendo, isso é claro. E que possamos nós dar a nossa contribuição positiva para a humanidade, não divulgando tanto lixo nas redes sociais, não colocando tanta gasolina no fogo como a gente vem fazendo. E procurando entender que o único ídolo que a gente deve seguir sem medo de errar chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o resto são todos ídolos de pés de barro
que ao menor toque eles vão se partir. Muito obrigado, uma boa manhã para todos, muita paz, muita luz.